Quero aqui também novamente reiterar o compromisso firmado pela minha pessoa, é um compromisso firmado pela administração futura e pela chapa, então, Edivan Panizi e David Rossi, e dizer à sociedade que assim como confiou no mandato do TIB, que possa confiar no nosso mandato, porque ela é a continuidade do bom trabalho que está sendo feito, com mais a vontade minha particular e do David, que vai ser um plus que vai ser dado então nessa futura administração. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conhecer um pouquinho das histórias. Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E seguindo então a nossa sessão, né, com os candidatos das eleições municipais de alguns municípios aqui da nossa região. Fala Mais especial das eleições municipais, né? A gente está recebendo candidatos de Ponte Serrada, vamos receber também de Vargião, Passos Maia, Irani, Faxinal dos Guedes. E o objetivo desse espaço é que os candidatos apresentem suas propostas, respondam questões que favoreçam a população na escolha do voto. Essa entrevista está sendo gravada no dia 27 de agosto, vai ao ar no dia 3 de setembro. E, embora gravada, a entrevista não tem edição de falas e o tempo é de 40 minutos para cada candidato. Conosco hoje, Edivan Panizi, candidato a prefeito de Ponte Serrada pelo MDB, coligação O Trabalho Continua, formada por MDB, PSD, Podemos, União Brasil e a Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV. Natural de Ponte Serrada, o candidato tem 52 anos, é advogado. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado pela presença aqui no Fala Mais. O seu tempo começa a contar a partir de agora. E a primeira pergunta é: por que você coloca o seu nome à disposição para ser prefeito de Ponte Serrada? Primeiro quero cumprimentar de forma especial aqui meus amigos Jonathan e Jefferson, e também as pessoas que estarão nos acompanhando nesse podcast assim que ele for ao ar. Antes de entrar já na resposta da sua pergunta, eu quero agradecer a oportunidade que a sociedade de Ponte Serrada tem me dado, e também esses 5 partidos que você já elencou, MDB, PSD, no qual eu já cumprimento aqui meu vice, David Rossi, que também está presente, Podemos, União Brasil, a Federação Brasil da Esperança, e não posso deixar de citar aqui um 6º partido que também nos apoia, que é o Partido Republicanos, que por uma questão contábil não conseguiu fazer parte da chapa, mas ainda assim informalmente continua nos apoiando. E adentrando então ao seu questionamento, eu tenho uma história de política aqui já no nosso município. Estou há 24 anos na vida pública, tive o meu primeiro mandato como vereador ainda lá nos idos do ano 2000. Sou o único cidadão ponte-serradense dentre os 66 anos de emancipação política administrativa de Ponte Serrada. Sou o único cidadão que concorreu 5 vezes a vereador e se elegeu as 5 vezes. Isso é motivo para mim me gabar? Não, mas é motivo de orgulho para mim como pessoa e como cidadão que sempre esteve envolvido na política de Ponte Serrada. Então, em virtude de toda essa história e do gosto que eu tenho pela política, da vontade de fazer o bem, da vontade de ajudar as pessoas e do quanto eu acredito no nosso município, é que hoje, então, assim, Jonathan, eu pus o meu nome à disposição para, mais uma vez, a análise da nossa comunidade. Para a gente conhecer um pouquinho, candidato, da sua pessoa, a gente faz aqui, né, abre um espaço aqui para que o candidato se apresente, fale da sua vida. Claro, a gente tem 40 minutos aqui. Não é para ser algo tão longo, né? Mas para se apresentar para as pessoas que não conhecem o candidato. Isso. Faça uma contextualização, né, de quem é o Ed. Então, eu nasci lá na indústria madeireira do Toso, hoje Passos Maia, mas naquela época, então, era Ponte Serrada. A minha família residia lá naquela comunidade, uma serraria no interior.
Meu pai sempre trabalhou neste ramo, não como proprietário, mas como peão de serraria mesmo. E tanto ele quanto a minha mãe. Acabei nascendo lá. Eu sempre digo isso, eu sou realmente natural do Toso, porque eu nasci lá de parteira. Eu sequer cheguei a vir para o hospital em Ponte Serrada. Então nós ficamos lá até os meus 6 anos de idade. Depois disso, meu pai se mudou aqui para a cidade então de Ponte Serrada, a qual já pertencia, né, àquele distrito, e mudou de ramo. Naquela oportunidade comprou 2 caminhões, meu pai era caminhoneiro, ficou um tempo viajando. Depois disso, então, fez uma permuta com um advogado também aqui de Ponte Serrada, Catarina. Catarina tinha naquela oportunidade a Lojas Catarinense, colocada aqui, estava instalada aqui na esquina, aqui perto em frente ao bar do Betinho, vamos dizer assim, naquela esquina ali, né? Ali foi onde meu pai começou no ramo do comércio, aqui em Ponte Serrada, e nós viemos para cá, então, como eu já falei, eu tinha 6 anos de idade, comecei a fazer a primeira série aqui já no Dom Vital, fiquei aqui até concluir o 2º grau, que naquela época era o Senec, Colégio Senecista Alberto Zoller Filho. Então fiz todos o meu estudo possível aqui, fiquei o tempo inteiro trabalhando aqui no comércio, nós sempre atuamos, a nossa família sempre teve atividade comercial aqui em Ponte Serrada, então sempre atuei, né, em empresas, no caso de propriedade da família. Comecei a trabalhar desde cedo e continuo até hoje. Hoje, então, além de advogado, situação que eu comecei a atuar em ano de 2009, está fazendo 15 anos agora, também tenho uma atividade que eu desempenho assim com uma certa força, que é a atividade de produtor rural. Hoje eu sou produtor de erva mate aqui de Ponte Serrada, erva mate que inclusive leva o título aqui da nossa cidade, né? E há 12 anos também atuo nesse setor, no setor da agricultura, no sentido de produção de erva mate. Certo. Edi, a sua trajetória na política, quando que ela começou e de que forma que ela começou? A minha trajetória na política ela começou muito antes do ano 2000. A minha família inteira sempre teve um envolvimento muito forte na política aqui do município. O meu tio, Dário Panizzi, foi vereador do nosso município no ano de 1974, poucos anos depois da nossa emancipação. Depois disso, o meu pai foi vereador aqui do nosso município no ano de 1982. Depois, novamente, meu pai foi candidato a vice-prefeito. Nesse meio período também o meu tio Dário foi candidato a prefeito. No ano de 1982, numa eleição, inclusive, que o vitorioso foi o Antoninho Rossi, que hoje é pai do David, do qual nós formamos uma chapa. Então a minha história na política aqui, ela veio de adolescente. Ela não começou com a minha primeira candidatura, e sim da adolescência. Sempre acompanhei a família, né? Em caminhadas, em comícios, em bandeiraços, sempre tive um envolvimento muito grande na questão política aqui de Ponte Serrada. Porque sempre acreditei que nós podíamos fazer coisas boas pelo município. E hoje, então, com 52 anos, eu digo que eu tenho a satisfação de dizer que eu estava certo da forma que eu pensava. Porque até hoje nós temos esse envolvimento buscando o bem e fazendo o bem para o nosso município. Certo. Mas essa tua participação que você comentou, de antes ainda, na adolescência, de questões políticas, você vê assim que era mais no período eleitoral mesmo, de você estar à frente junto com a família, ou em outros momentos não necessariamente ligadas à política pública, mas política de, sei lá, uma associação, alguma coisa nesse sentido, você fazia parte, uma agremiação da escola, por exemplo? Entendi o questionamento. Assim, ó, então são coisas distintas, mas sempre há a política, né? Política partidária é uma situação, e a política da nossa vida e da sociedade é outra situação. Então, além da política partidária, nós sempre tivemos um envolvimento muito grande na nossa sociedade no voluntariado, né? Nós, quando eu digo nós, eu sempre falo da minha família, porque começou pelo meu pai, meus tios, e hoje chegou a mim, né? Mas nós sempre fizemos, assim, parte de várias associações aqui do município, sempre no sentido de um trabalho voluntário. Posso citar, por exemplo, a minha família ajudou na vinda para cá da Ponte FM. A minha família ajudou na vinda para Ponte Serrada da Educooper.
A minha família, se vocês forem lá hoje no CDL, CDL, SPC, vocês vão ver lá que tem retratos lá do meu pai, dos meus tios, como um dos primeiros fundadores desta instituição. Nós sempre participamos de diretoria de igreja, principalmente na minha pessoa, então na Capela Antônio Paglia, e tantas outras entidades. O próprio SENEC teve um envolvimento muito forte da minha família, num período que o SENEC estava para fechar as portas aqui em Ponte Serrada, através do meu pai. Então nós também nos empenhamos em ajudar a mantença do SENEC naquela oportunidade, que era o único colégio que oferecia para nós o curso, que naquela época era chamado de 2º grau. Então, assim, não é só política partidária, a gente sempre trabalhou pelo bem da comunidade, independentemente de período eleitoral. Uhum. Não, perfeito. Edi, você falou ali que são 5 mandatos que você está como vereador. Eles são consecutivos? Não, eles não são consecutivos, porque eu tive meu primeiro mandato. Inclusive, quero aqui mandar um abraço para o Juca Rossi, que foi quem me incentivou a concorrer no meu primeiro pleito, pelo partido do PTB. Na época, nós ajudamos, junto com o Juca e mais algumas pessoas, a fundar o PTB. Disputei a minha primeira eleição, então, no ano de 2000, pelo PTB. Tive a felicidade de me eleger, fiz uma votação expressiva. E, em virtude da minha atuação naquele meu primeiro mandato de vereador, e eu fui galgado à condição de candidato a vice-prefeito na eleição de 2004. Então nós disputamos a eleição de 2004, um Davi contra Golias, tá? Foi exatamente assim, nós não tínhamos 1 centavo à disposição, nós tínhamos pesquisa que nós mesmos encomendamos, em que quando começamos a eleição, os índices, os números da pesquisa eram 81% para o adversário, 13% para a minha dupla. E ainda assim nós disputamos a eleição. De 9 vereadores elegemos 4, e do 81 a 13, nós sem recurso algum, perdemos a eleição? Sim, perdemos. Mas chegamos, fazem 20 anos, né? Mas se não me falha a memória, foi 58 a 42, ou ao contrário, algo que deu em torno de 20% de diferença. Mas uma eleição que começou praticamente perdida, né? Então, respondendo a tua pergunta, então neste período de 2004 a 2008 eu fiquei fora da política no sentido de mandato, né? Não fora da política, mas no sentido de mandato, porque eu voltei a disputar novamente uma eleição, então aí já no ano de 2009. E depois sim, de 2009 eu tenho mais 4 mandatos consecutivos. Certo, então você teve esse hiato ali dentro da Câmara justamente porque você foi a disputa como vice no Poder Executivo. Isso. Eu acho que agora, então, a gente vindo, né, adianta para as eleições 2024, novamente você vindo ao Executivo agora como prefeito, né, candidato a prefeito. O porquê dessa mudança de deixar o Legislativo e vir para o Executivo Municipal? Eu acho que primeiro eu tenho que agradecer aos meus eleitores e à sociedade, como eu já disse, por ter me dado, né, 5 mandatos, né, na Câmara de Vereador. E nesses 5 mandatos, em todos eles eu me sentia preparado para disputar uma eleição executiva. Tanto que no primeiro eu já fui candidato a vice. E nos subsequentes eu também sempre estive preparado, né, para poder disputar uma eleição majoritária, tanto no cargo de prefeito quanto de vice. O que ocorre é que eu sempre respeitei a hierarquia dentro do partido, dentro de uma aliança, dentro da sociedade. E inúmeras vezes essa oportunidade bateu à minha porta, mas em virtude de uma ou outra situação, uma aliança, precisava abrir espaço para um outro partido, eu acabei sempre, vamos dizer assim, deixa mais para frente e eu concorro de novo a vereador. Então, o tempo passou e agora a oportunidade realmente bateu à minha porta, eu agarrei ela com as 2 mãos assim que ela bateu e tenho a satisfação hoje de estar tendo o apoio assim, de vários partidos, de fazer uma aliança grande e de ter consciência da responsabilidade que é, né, administrar o município, mas pela minha vida política, pela minha vida profissional e pela pessoa que eu sou, eu me sinto preparado para assumir as rédeas de Ponte Serrada. Edi, você falou sobre a aliança, eu gostaria de entender, que você falasse, na verdade, explicasse como é que se chegou a essa aliança com todos esses partidos e como é que se definiu, como é que se chegou, no caso, à definição do nome do Davids, o PSD como
para compor a chapa como candidato a vice-prefeito? Eu quero ser bem prático aqui, Jonathan. Você não consegue apoio se você não estiver bem. Os partidos e as pessoas se afastam de você. Quando eu digo você, não é eu, pessoa, é a administração. Nós hoje representamos a administração de Ponte Serrada. E a aliança começou a se formar porque, felizmente, Ponte Serrada tem tido bons mandatos. O Tibe foi e é um grande prefeito aqui do nosso município. E essa boa administração do Tibe fez com que vários partidos se aproximassem da administração atual, a qual hoje nós representamos. Então o primeiro passo foi esse. O porquê da aliança? Porque o mandato está bom, as pessoas se aproximam. Eu sempre digo, se o mandato estivesse ruim, talvez nós tivéssemos que concorrer em chapa pura, representando o MDB e a administração. Mas o processo foi inverso. 6 partidos conosco, como eu falei aqui já o caso do Republicanos, né? E o nome ideal, a todos os partidos, volto a dizer, se nós não estivéssemos bem, nós não teríamos sequer candidatos a vice. Nós tivemos vários nomes a vices. Muitos, inclusive dentro do meu próprio partido. Pessoas boas, de bem, íntegras, que iriam somar também para a sociedade. Mas em virtude de uma aliança, então foi-se aberto espaço a outros partidos, a outros nomes. Cada partido que compõe a nossa aliança se deu o direito, e tinha realmente o direito de indicar o nome a vice, né? Então nós pegamos os nomes a vices indicados por cada partido, fizemos uma pesquisa de opinião pública, né? E chegamos ao nome então do David Rossi como, dentre o nosso grupo e dentre os vices indicados, quem teve um mais destaque nessa pesquisa que foi feita. Selamos a dupla e entendemos que temos condição de fazer um grande mandato por Ponte Serrada. Uhum. Pensando já, candidato, no eventual mandato, caso o senhor seja eleito, quais são as suas prioridades para Ponte Serrada? No dia 1º de janeiro, o que o senhor pretende fazer de início? Jonathan, você conhece a minha história na política porque você teve muito tempo na Câmara de Vereadores, né? E talvez a sociedade também conheça, mas quero aqui repisar. Eu sempre tive uma bandeira dentro da Câmara de Vereadores e uma frase que eu quero usar aqui de novo. Asfalto é desenvolvimento. Eu sempre disse isso na Câmara porque eu acredito nisso, que asfalto é desenvolvimento. Então, uma das bandeiras da nossa futura administração vai ser um forte investimento na área da infraestrutura. Quando eu falo cidade, sim, pavimentação e tudo o que traz junto à pavimentação da questão da infraestrutura. Quando eu falo interior, também um investimento forte na questão da infraestrutura, estradas do interior. Por quê? Porque eu entendo que isso vai propiciar a vinda de novas pessoas e de novas empresas. Nós temos que mostrar e estruturar o nosso município para receber tanto pessoas de fora como empresas de fora. Então eu vejo que uma das bandeiras será a que sempre foi até hoje. A pavimentação asfáltica, a infraestrutura tanto urbana quanto rural. Uhum. Isso tem bastante relação, querendo ou não, com a parte econômica, né? De você fomentar a economia do município, seja através da vinda de indústrias. A parte logística conta muito. Mas além dessa parte logística, Edi, tem mais alguma situação no plano de governo de vocês voltada à classe empresarial do município, seja no agronegócio, que tem a maior percentual de arrecadação, mas na indústria, no comércio de Ponte Serrada? Eu quero, antes de entrar nessa tua questão, Jefferson, eu quero continuar a falar um pouquinho mais sobre a questão de infraestrutura no interior. O que nós pensamos? Nós passamos aí por um período de dificuldade nos últimos 2, 3 anos, aí, um período chuvoso que não existiu em outra época no nosso município e na nossa região inteira no estado. Então a gente teve sim dificuldade de manter as estradas vicinais, as nossas principais do interior, num bom estado. Isso é bem verdade. Por falta de vontade de trabalhar? Não. Por falta de máquinas? Não. Mas em virtude do tempo mesmo. Estrada que você terminava na sexta-feira, aí no final de semana dava de novo aquela bomba de água e acabava com a estrada. Parecia que os operadores e as máquinas sequer tinham passado por lá. Então, o que nós pensamos a respeito desta situação, falando novamente em infraestrutura das estradas do interior?
que nós, assumindo o governo em janeiro, a nossa ideia é abrir um processo licitatório para que empresas de fora desse ramo de atividade, né, máquinas pesadas, possam vir participar dessa licitação no sentido de que a gente possa fazer uma medida. Quantos quilômetros nós temos de estradas principais no interior? Aqui eu quero fazer uma parte que nós vamos estar deixando de fora os acessos às propriedades. São as estradas gerais. Quantos quilômetros nós temos? Quanto nós precisamos de cascalhamento, do emboeiramento e de deixar a estrada redonda. Então a nossa ideia é, de primeira mão, licitar, não sabemos que empresa vai ganhar, mas que uma empresa de fora, uma terceira, possa vir e fazer todo esse primeiro trabalho em cada centímetro que nós tiver de estrada municipal. Por quê? Porque depois desse primeiro trabalho feito, nós, com os nossos operadores, com as nossas máquinas públicas, nós vamos conseguir manter essas estradas num bom estado durante o nosso mandato. Então isso é uma das propostas que nós temos, voltando a falar na questão infraestrutura. E nesse meio tempo, então, enquanto as máquinas terceiras estiverem prestando um serviço de qualidade nas estradas principais, as nossas máquinas, o nosso pátio de obras, vai estar prestando o mesmo serviço nas propriedades particulares. Deste jeito, eu acho que em 6 meses de governo, nós vamos deixar todas as nossas estradas redondas e também os acessos às propriedades particulares rurais. Uhum. A questão do comércio, né? Isso, comércio, fomento do comércio, da indústria, né? Geração de emprego. Eu vejo assim, Jefferson, todo candidato tem interesse nas coisas boas para o município, né? Você não vai encontrar nenhum candidato de outro município que seja que não tenha intenção boas para com o município dele, né? Eu vejo que nós temos que preparar a cidade, volto a falar isso, preparar a cidade, mostrar para os empresários da região, para os empreendedores da região, que Ponte Serrada mudou de nível, mudou de patamar. Eu vejo a questão, assim, por exemplo, das paralelas, o embelezamento que tem sido feito aqui na ponte, tem despertado interesse e curiosidade de empresários e empresas de fora. Então eu vejo que a questão infraestrutura é o pontapé inicial para realmente atrair novas empresas. Temos interesse de uma nova área industrial? Sim. Acho que não exista quem não tenha interesse, né? Mas a questão que tem que ser estudado, viabilizado o recurso, encontrar uma área ideal. Mas eu vejo que também uma das bandeiras é a questão da aquisição de uma nova área industrial. E já falo aqui que nós estamos em processo de regularização da nossa área, né? Que também haverá de alguns terrenos ficarem disponíveis à empresa. Mas cito Maravilha, cito Pinhalzinho, que eu conheço bem. Maravilha, eu morei 10 anos lá, indo e vindo, né? Morava aqui na ponte, mas trabalhava lá. Ia na segunda, voltava na sexta. Então, para mim chegar a Maravilha, eu tinha que passar por Pinhalzinho. Então, eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento dessas duas cidades, que eram pequenas na época e hoje já são o dobro ou até o triplo do tamanho de Ponte Serrada em população e em arrecadação e geração de emprego. Então, eu vejo que a nossa 282 sempre foi muito comentada, mas ainda não nos deu o resultado esperado. E nós temos condição de aproveitar ao máximo a 282 e as outras BRs que passam aqui perto do nosso município, né? Eu volto a dizer, nós somos candidatos porque acreditamos em Ponte Serrada e vamos trabalhar para melhorar os nossos índices, a nossa geração de emprego e, por consequência, a nossa arrecadação. Nós melhoramos muito nos últimos anos na questão da arrecadação, principalmente no setor da agroindústria, né? A nossa arrecadação subiu muito. Nós tínhamos, no ano de 2018, um PIB de 211 milhões, 2018. Agora nós estamos em 2024 com um PIB de 432 milhões. Nós estamos chegando a $500 milhão de PIB. Isso em virtude do quê? Muito em virtude do aumento da arrecadação advindo do interior. O que eu digo advindo do interior? Nós estamos recebendo aqui grandes empresas investindo em aves, em suínos, em gado de leite, na exploração da madeira, e isso tem mudado os nossos números. Então eu acho que o investimento forte nesse setor ainda é o que vai nos propiciar melhorar a nossa arrecadação, melhorando a arrecadação, investindo na cidade, na área urbana, para trazer também então empresas, né, de outros segmentos, não só dessa linha da agroindústria, né? Mas eu vejo que Ponte Serrada tem capacidade para isso.
Candidato, o senhor falou das estradas, né, que é uma das bandeiras deve ser uma das bandeiras do seu governo, caso eleito. E eu quero fazer um gancho, porque quando pensa-se em estrada, tem que se pensar também na infraestrutura, e aí uma parte que está dentro do seu plano de governo é a questão do saneamento básico. A gente sabe que Ponte Serrada, a exemplo de outros municípios, tem uma rede, às vezes, que acaba comprometendo a pavimentação nova, que logo depois de feita tem que ser aberta ali para o conserto. E também a questão destinação dos resíduos sólidos, né, que o manejo muitas vezes é inadequado. Então, qual que é o seu plano para resolver essa situação no município? Jonathan, isso aí é algo realmente complexo e não é de muito fácil resolução. Tanto que você veja que Santa Catarina é um estado dos mais desenvolvidos a nível nacional, em quase que todos os índices analisados, mas não nessa questão do saneamento básico. Nós perdemos para muitos outros estados na questão do saneamento básico. Por quê? Porque ao longo das décadas não houve um investimento do setor público nesta área. E nós aqui na Ponte também somos sim deficitários. Então quando você fala, por exemplo, a pavimentação, nós não estamos tratando aqui só da drenagem pluvial e fluvial, é realmente a questão do esgotamento sanitário que você trouxe aqui. Eu lembro que no ano de 2009, 2010, havia um grande plano a nível nacional, que era na Funasa, se não me falha a memória. Havia até a possibilidade de investimentos externos, Banco Mundial, valores estratosféricos, né, para serem destinados à questão de se sanar a deficiência do Brasil como um todo. Ponte Serrada fez naquela época um levantamento, naquela oportunidade inclusive era o Márcio Chibicheski que estava a par dessa situação, mas nós levantamos a situação do município, os milhões que eram necessários naquela oportunidade para nós melhorar o nosso índice aqui, não sanar, mas melhorar, né? E aí acabou que muda-se governo, mudam-se as políticas de governo e esse projeto do Funasa acabou encerrando, parou. Então, continuamos deficitários, sim. Quando você fala da pavimentação, que tu asfalta hoje e amanhã tu tem que já romper a pavimentação, aí nós estamos falando já de uma questão Casan, né? Nós saímos um pouquinho da esfera do governo federal e viemos aqui para o governo estadual Casan. Os servidores da Casan aqui do nosso município, eles prestam um grande serviço à Ponte Serrada, mas eles são em poucos. E hoje, se você perceber, nos últimos 8 anos de mandato do TIB, nós pavimentamos 59 ruas nos últimos 8 anos. Então, quase que todas essas ruas também já foi mexido na questão Casan. Quando eu falo, são os canos de água da Casan, né? Agora eu não estou mais falando aqui da questão do esgotamento sanitário. Nós estamos tentando, a cada nova rua pavimentada, que essa tubulação da Casan ela saia do meio da rua e ela passe para a lateral da rua. Por quê? Primeiro que o sobrepeso que vai estar passando por cima dela vão ser de pessoas e não de veículos e caminhões. Então a gente entende que essa é uma maneira de corrigir um pouco desses problemas. Mas a Casan, ela também tem dificuldade de funcionários e muitas vezes até de equipamentos, de material. E ela muitas vezes não consegue atender o município de Ponte Serrada no momento que o município precisa. Então acaba que atrasando algumas obras e também depois num curto período de tempo vem que se romper a pavimentação para um conserto de algum vazamento de água. Então nós vamos sim pleitear junto à Casan, primeiro, um aumento significativo do número de funcionários aqui em Ponte Serrada, né? E que os projetos que a gente faça, como tem feito, é que todos eles sejam obrigatórios, que se mexa na questão água da Casan, se tire do meio da rua e se passe para a lateral da rua. Isso é o que nós pensamos para tentar diminuir um pouco desse problema, porque obras bonitas, bem feitas, um mês depois muitas vezes tem que ser rompidas, né? E aí já não fica mais a mesma coisa, né? Uhum. A gente falou já sobre economia, falou sobre infraestrutura.
E assuntos assim que norteiam muito a administração pública, né? Saúde, educação. Vamos falar sobre esses assuntos. Na questão da educação, Ed, pegando o seu plano de governo, né? O que vocês têm a propor para a população pontecerradense? Nós, não sei se você teve acesso ao nosso plano de governo, Jefferson, mas nós temos aqui 7 tópicos elencados, né, dentro do nosso plano, e um deles diz respeito à saúde, esporte, cultura e lazer. Se eu pudesse te resumir hoje, dentre inúmeros tópicos que nós temos dentro do plano de governo, mas nós vamos a brigar muito e correr atrás muito da questão do tempo integral na sala de aula. Hoje nós temos 2 escolas de tempo integral, que é a escola Antônio Paglia e a escola Tancredo, lá no CTG, e nós queremos, assim, num curto período de tempo, dobrar o número de vagas para alunos em tempo integral e levar essa oportunidade a demais escolas aqui do município, porque a gente entende que vai estar formando melhor o aluno, formando cidadãos e também propiciando com isso que os pais possam, nesse período de tempo integral dos seus filhos, poder também estar exercendo a sua profissão, né, dignamente, em alguns outros setores. Então, várias situações a elencar, sim, mas eu digo assim, uma bandeira, ou a principal na área da educação é isso, aumentar o número de vagas de tempo integral aos nossos alunos, e também uma ideia que a nossa secretária me provou que ela é importante, nós tentar fazer uma central de recebimento e distribuição de merenda aos nossos alunos. Como se fosse uma pré-cozinha, vamos dizer assim, que além do recebimento nós faríamos a alimentação dos nossos alunos, toda ela nessa central, e a merenda, que já é de qualidade aqui em Ponte Serrada, graças a Deus e ao trabalho da administração, ela sairia toda ela do mesmo local, com a mesma qualidade, já pré-pronta a ser entregue nas demais escolas. Isso também é uma bandeira nossa no futuro mandato. Uhum. Antes da gente ir para um outro tópico, você comentou agora justamente sobre a secretária da gestão atual. Uhum. O slogan de vocês fala... o trabalho continua, esse é o slogan, né? Vocês eleitos em 1º de janeiro, como é que fica essa questão do quadro de secretariado? Vai ser renovado? Vai ser mantido? Pegando justamente essa questão de você ser do mesmo partido do atual prefeito, do Tibe, e de vocês terem nesse slogan do trabalho continua. Então, de fato, assim, o que vai continuar na prática? O que nós temos é assim, Jefferson, nós, a partir do momento que a gente assumiu a candidatura, nós não somos mais candidatos do MDB. Nós somos candidatos de uma aliança que se chama O Trabalho Continua. Então, essa aliança, eu volto a dizer, nós temos 5 partidos legalmente constituídos, mais os republicanos, que então seria o 6º partido, e nós vamos decidir isso depois em conjunto. Nós não temos hoje assim nada definido, espaço, função, nome, né? Nós não temos essa definição, até porque nós temos respeito a todos os partidos que estão junto com a gente nessa caminhada. É óbvio que os partidos terão espaço, né? Assim que se trabalha numa política, você assume compromissos, você cumpre os compromissos depois, mas o que eu posso dizer é assim, nós vamos buscar em cada área pessoas competentes, independente de um partido ou de outro partido, mas as pessoas que venham a participar da administração, que sejam pessoas competentes, que deem conta do recado, que ajudem o município, que façam um bom trabalho para a sociedade. Uhum. Ed, um setor muito importante que a gente não falou ainda é a saúde, né? E a saúde parece que ela nunca está à altura da necessidade que o povo, a população precisa, necessita. Na sua avaliação, quais são as principais necessidades que a saúde de Ponte Serrada tem e de que forma você pretende corrigi-las no seu eventual mandato? Se você pegar os índices, você vai ver que os índices mostram que a saúde de Ponte Serrada melhorou, né? Nós estamos, se não me falha a memória, não. O ano passado, a nossa classificação ficou no número 165 no estado. É bom? Não, não é bom. Eu vejo que nós
teríamos que estar entre os 10 primeiros, né? Estamos longe disso. Mas o que acontece? Primeiro, nós temos colocado índices reais na pesquisa que vem para ser respondida, vamos dizer assim, através da Secretaria Estadual da Saúde. Municípios vizinhos, muitas vezes, alteram algum número e tem uma classificação fictícia melhor, que não demonstra a verdade. Então, a saúde nossa verdadeiramente tem melhorado. Nós investimos no ano de 2023 R$ 1.205 por habitante na saúde. Esse foi o número, R$ 1.205 por habitante, o investimento na saúde. O índice exigido por lei, 15%, nós chegamos a quase 20% de investimento. Nós superamos o índice obrigatório de investimento. Mas é como vocês falaram, nós estamos com uma população a nível de Brasil envelhecendo, a nível de Santa Catarina envelhecendo, a nível de Ponte Serrada envelhecendo, e essa população demanda por mais serviços na saúde. Nós temos hoje aqui na Secretaria de Saúde 18 veículos prestando serviço para a saúde. E muitas vezes as pessoas precisam ir para Xanxerê ou Chapecó, não tem lugar no carro da saúde. E nós temos 18 veículos fazendo esse trabalho. Então a demanda tem crescido muito. Uma das ideias que a gente tem é definitivamente pôr em funcionamento o hospital, né, que até então se chamava Hospital Público Municipal, agora já se passou aí por um processo de cedência à Associação Hospitalar Santo Expedito, e eu acredito que ainda até o final deste ano definitivamente sejam todas as portas abertas do hospital, né, porque ele já atende lá em algumas situações, mas acredito que ele vai estar já em pleno funcionamento. E o hospital, eu vejo que com a abertura dele nós vamos trazer outras especializações aqui para Ponte Serrada. Então talvez diminua um pouco o fluxo de pessoas indo e vindo para fora, né? E nós vamos conseguir então dar um atendimento mais qualificado e menos traumático aqui para a nossa sociedade, no sentido da distância, né? de locomoção. Então acho que uma das bandeiras nossas é continuar o incentivo à associação hospitalar, que já deu um grande resultado no atendimento à população após a mudança de comando. A nossa população ela tem sido bem atendida e assistida pelo hospital, e dentro da nossa secretaria também nós temos condições hoje de trazer outras especializações. Nós já conversamos com o David e com o nosso grupo de pessoas de tentar, como eu já falei aqui da questão da melhor idade, tentar trazermos um geriatra aqui para começar a atender em Ponte Serrada as pessoas da melhor idade. Falo isso porque eu vejo hoje meu pai com 79 anos, a minha mãe com 70 e poucos. Exemplo, dentro de casa, as pessoas de mais idade elas começam a ter vários problemas e daqui a pouco precisaria ter um médico só que pudesse atender, não todos, né, mas que pudesse acompanhar pela questão mesmo da própria idade. Então trazer um geriatra aqui para o município, já pensamos, e não digam aqui que é promessa, tá? Mas nós já pensamos a respeito de nós continuar um programa que já existiu aqui, que era de capacitação de cuidadores de idosos. O município já disponibilizou esse curso, né, profissionalizante. E nós já chegamos ao ponto de pensar e abrir um espaço na administração municipal para a contratação, talvez, de 2 ou 3 pessoas, cuidadores de idosos. Já deu polêmica, mas como é que tu vai fazer? Como é que tu vai escolher qual família vai? Mas isso é o primeiro ponto a ser discutido. Depois, então, nós encontraríamos o caminho legal, correto, justo de atender, né? Mas é uma das ideias, começar a se preocupar mais com o atendimento também das pessoas mais velhas, porque a nossa população está envelhecendo. Uhum. Candidato, nós temos ainda 3 minutos, né, para o encerramento da entrevista, com o espaço também para suas considerações finais, mas antes eu queria fazer só mais uma pergunta que é relacionada ao lazer, a diversão. Um dos pontos turísticos, dá para dizer assim, de Ponte Serrada é o Parque de Exposições Prefeito Constâncio Anselmo Demarco. O que o senhor pensa sobre aquela estrutura lá em cima? É possível recuperar e retomar as tradicionais feiras que eram feitas lá antigamente? Jonathan, assim, eu tenho um sentimento de tristeza quando eu falo daquele parque. Porque eu lembro daquela açude.
Quando eu lembro o parque, eu lembro do reservatório de água, que eu falo açude, que era tão bonito ali na frente daqueles barracões, e que ela foi desfeita, e que eu acho que era um símbolo daquele parque, o reservatório que nós tínhamos ali. Eu convivi com o nosso parque, talvez vocês não lembrem, porque vocês são mais novos, mas num passado nós fazíamos prova de bicicross lá dentro do parque. Talvez nenhum de vocês andava de bicicleta naquela época, mas nós tínhamos prova de bicicross lá dentro do parque. E aquele parque sempre trouxe muita receita para o nosso município. Ele foi assim um difusor da imagem de Ponte Serrada, um dos parques mais bonitos da região, se não o mais bonito da região, a área toda né, em si. Então, assim, eu vejo que nós precisamos, sim, recuperar aquele parque. Alguma coisa já está sendo feita agora. A parte das mangueiras, do arremate, nós fizemos aí, então, uma cedência ao sindicato. O sindicato já também conseguiu, junto à Secretaria Estadual da Agricultura, um recurso, já está sendo refeito toda a casa do arremate, está se reformando as mangueiras. O município fez já a construção de uma casa de moradia agora, então, para nós pormos lá um cidadão para que realmente possa cuidar daquele parque, vamos dizer assim, 24 horas por dia, porque houve muito vandalismo ali dentro daquele espaço. Mas a nossa ideia é, assim, recuperar. Porque eu vejo que, como você falou, feiras, eventos turísticos, nós vamos estar divulgando o nome de Ponte Serrada. Nós fizemos shows musicais lá, nacionais, mais do que um, que eu tive também, tive presente. Mas eu falo assim, principalmente na questão da feira, da indústria e do comércio, porque ela alavancava e divulgava o nome de Ponte Serrada. Nós temos a nossa bandeira aqui, que é a erva mate, e nós precisamos fomentar e divulgar essa cadeia produtiva. E eu entendo que através dessas feiras são as oportunidades que o município tem de divulgar o que produz e de buscar novos mercados, né? Então eu vejo como importantíssimo, não só o parque, mas todo evento que seja feito, que seja elevado o nome de Ponte Serrada, dos produtos de Ponte Serrada. A administração, a nossa futura administração, vai ser parceira, vai incentivar e vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que elas aconteçam anualmente. Perfeito. Candidato, o nosso tempo estourou aqui, eu vou dar 1 minuto para o senhor fazer suas considerações finais. De antemão, o Oeste Mais aqui, o Fala Mais, agradece a sua participação e, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Jonathan e Jefferson, por ter nos oportunidade, essa possibilidade de vir aqui conversar com vocês e conversar com a nossa sociedade. Quero aqui também novamente reiterar o compromisso firmado pela minha pessoa, é um compromisso firmado pela administração futura e pela chapa, então, Edivan Panizzi e David Rossi, e dizer à sociedade que, assim como confiou no mandato do TIB, que possa confiar no nosso mandato, porque ela é a continuidade do bom trabalho que está sendo feito, com mais a vontade minha particular e do David, que vai ser um plus que vai ser dado, então, nessa futura administração. Muito bem, então, obrigado, Ed. E a gente também agradece as pessoas que acompanharam essa nossa conversa, né, especial das eleições municipais de 2024. Curtam esse vídeo, compartilhem e utilizem também, então, para conhecer o candidato, conhecer as propostas e, se eleito em 2024, também aproveitar esse material que foi apresentado aqui para futuras cobranças, né? Por que não? Então, muito obrigado. Obrigado às nossas marcas parceiras, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. E a gente segue agora nos próximos dias com o especial das eleições municipais 2024 aqui da nossa região. Até lá.